companheiros da ativa, principalmente os companheiros do turno, que trocam o seu regime de trabalho para estar fazendo hoje 46 anos de idade, né? É um momento em que a gente comemora um congresso, que a gente já pode dizer que é um congresso vitorioso. Já foi dito aqui, temos 60 teses escritas, mais de 300 companheiros credenciados, de todas as bases da Petrobras, das subsidiárias, do setor privado e da capital interior, todas as cidades onde nós temos aposentados e pensionistas filiados ao nosso sindicato. Então, não tenho dúvida que é um momento importante que a gente tem aqui, e a Bahia mais uma vez sendo pioneira na condução do movimento sindical, seja na petroleiro ou geral da classe trabalhadora. Momento em que temos um petroleiro aqui na Bahia, pela primeira vez na sua história, presidente da Central Única dos Trabalhadores da Bahia, que junto com o companheiro Rony, é outro companheiro petroleiro que é presidente da Central Única dos Trabalhadores lá no Paraná. O que demonstra uma categoria que em número não é significativa, mas enquanto importância estratégica e de acúmulo político, que produz grandes lideranças e que consegue ter grande representação nas maiores instâncias do movimento sindical brasileiro. Queria também colocar aqui para o debate aqui dos companheiros, para a reflexão para esse congresso, o nosso desafio, que é o futuro. E nesse ponto o Sérgio Novaes e Moraes abordaram muito bem essa questão do nosso futuro. Nós estamos enfrentando aí a maior crise financeira da história da humanidade. Crise essa que a América Latina tem conseguido atravessar bem, mas que já começa a trazer os seus efeitos por causa da sua longa duração. E nesse momento em que nós estamos nos deparando com essa situação, a Petrobras, a maior empresa desse país e talvez a empresa que tem o maior plano de investimento de todas as empresas do mundo, a Petrobras, apesar disso, aponta também desinvestimento em algumas áreas que a gente não sabe aonde vai ser, mais valores que pode chegar a 13, 14, 15 bilhões, até 20 bilhões de desinvestimento. E para nós, do movimento sindical e o movimento sindical petroleiro, para nós não pode haver desinvestimento. Temos que lutar para que a Petrobras não faça os desinvestimentos, para preservar os campos terrestres operados pela Petrobras, para preservar as refinarias, para preservar as atividades da empresa em todo o território nacional e também a nível internacional nas suas atividades. O companheiro Moraes e principalmente Sérgio citou aqui o comportamento da Petrobras no exterior. E é lamentável como a Petrobras se comporta no interior como uma empresa privada, multinacional, com as piores práticas possíveis. E a gente sabe disso porque nós periodicamente nos reunimos com dirigentes sindicais de outros países, petroleiros, onde a Petrobras atua, e os relatos que eles passam para a gente é muito complicado a forma como a Petrobras se relaciona com os petroleiros no exterior, onde ela tem a atividade dela. E aí, como disse o companheiro Novaes, a gente precisa ter solidariedade, tem que fazer esse enfrentamento aqui dentro, para que a Petrobras não tenha essas práticas com os companheiros lá fora. E como disse também o companheiro Moraes, temos que atentar para o nosso futuro da categoria petroleira. Qual é a política que a gente quer desenvolver em relação à contratação de pessoal? O pré-sal, o crescimento da Petrobras não pode significar apenas o crescimento do setor terceirizado, do setor contratado. Temos que lutar pela primeirização, temos que enfrentar esse debate, temos que levar esse debate para o Congresso Nacional, temos que mostrar para a sociedade brasileira que não adianta a riqueza do pré-sal se os trabalhadores petroleiros, os futuros trabalhadores petroleiros, estiverem sendo explorados pelas empresas contratadas
e pela Petrobras. Esse é um desafio que nós temos, levar esse debate para a sociedade, mostrar que o passaporte para o futuro, que significa o pré-sal, não pode significar o aumento da terceirização e o aumento da exploração da mão de obra dos petroleiros. Queria também colocar aqui para os companheiros a questão que vem me incomodando bastante a nível do estado da Bahia. Alguns companheiros pensei que iriam abordar, como ninguém abordou, eu quero fazer questão aqui de abordar. Tem me incomodado muito, enquanto agora militante do Partido dos Trabalhadores, o comportamento que o governador Jacques Wagner tem dado à greve dos professores da Bahia. Porque todos nós que estamos no movimento sindical e militando no movimento sindical, sabemos que a proposta do piso nacional, dos 22%, do parcelamento desse reajuste, desse aumento, já tem sinalização do movimento sindical dos professores de aceitação. No entanto, a imposição do governador de só negociar depois que os trabalhadores suspenderem a greve é simplesmente uma vaidade e uma posição para derrotar o movimento sindical dos professores. O povo brasileiro só negocia se os petroleiros voltarem a trabalhar. E nós mantivemos a greve até por 32 dias. E não é possível que a gente lutou durante anos para derrotar o Calil na Bahia, para eleger Jacques Wagner e reeleger o governador da Bahia, e ele esteja atuando com os professores da mesma forma que a FHC fez com os petroleiros na greve de 95. E como militante do partido, não vou me furtar a colocar isso em qualquer fórum público. Já está passada a hora, companheiro Cedro, você é presidente da CUT Bahia, você tem que capitanear esse processo e tem que encontrar uma saída para essa greve, porque a população baiana, os estudantes e os professores não podem ser prejudicados. Por último, companheiros, eu queria, na conclusão aqui, parabenizar a comissão organizadora do Congresso, companheiro Carlindo Santana, companheiro Edson Almeida, companheiro Henrique Crispim, companheiro Jorge Machado, companheiro Marcos André, pela organização do Congresso, até o momento, pelos funcionários que dedicaram seu tempo e suas horas para a construção desse Congresso. Saudar mais uma vez a todos. Estou colocando e declarando aqui aberto o nosso Congresso. Um bom trabalho e um bom Congresso a todos. Brasileiros, corações.